não abrangendo apenas o que se apresenta à vista, mas contendo em seu âmago um estado futuro. Quem vê uma planta apresentando apenas folhas, sabe perfeitamente que ela terá dentro de algum tempo flores e frutos. Contudo, a planta já possui de maneira invisível a disposição para essas flores e frutos. Mas como poderia opinar sobre o aspecto desses órgãos alguém que se limitasse a estudar na planta apenas o que ela apresenta ao olhar do observador presente? De maneira análoga, a vida humana inteira contém as disposições para o futuro. Contudo, para se poder dizer algo a respeito deste futuro, é preciso penetrar na natureza oculta do ser humano. Novamente, Rudolf Steiner. Quando ele traz aqui a natureza oculta do ser humano, é exatamente essa predisposição invisível, né, que as sementes trazem e o ser humano também. Tem alguém que está com o microfone aberto. Então vamos lá, quadrimembração. Antroposofia. Antes disso, o que seria antroposofia, né? Antroposofia, conhecimento do ser humano. A antroposofia fundamenta a sua visão do ser humano em alguns conceitos básicos. Um deles é a quadrimembração, composta pela organização física ou corpo físico, organização vital ou corpo etérico, organização anímica ou corpo astral e, finalmente, a organização do eu ou espírito. E aqui nós temos a figura dos 4 elementos que a gente vai relacionar agora, que nós vamos entrar no conteúdo. Quem já fez as reuniões individuais, a gente sempre transita um pouquinho sobre essa conversa, né? Do corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu humano. Então vamos iniciar pelo mais antigo, o corpo físico. Sujeito às mesmas leis da vida física, compondo-se das mesmas substâncias e forças que formam o resto do mundo chamado inorgânico. As leis físicas atuam no corpo físico, partindo do centro da Terra, como a gravidade, por exemplo. O ser humano possui esse corpo físico em comum com o reino mineral, o reino vegetal e o animal. Ou seja, o ser humano traz a individualização do reino mineral em si. Aqui algumas curiosidades. O corpo físico está correlacionado ao elemento terra e ao órgão pulmão. O ser humano efetivamente nasce quando inspira pela primeira vez e deixa de viver após a última expiração. Por isso, o pulmão é considerado pela medicina antroposófica o órgão terra, ou o órgão que nos prende à terra. Então, sem muitas delongas, né, o corpo físico nós compartilhamos com os outros reinos e ele atua sofrendo as leis físicas, certo? Só que o ser humano, ele é um pouquinho mais que pedra, né? Assim como as plantas e os animais. Então, como em um passo de evolução, nós conquistamos o corpo etérico ou o vital. O que seria isso? É uma estrutura energética e não física, composta de forças que atuam da periferia do universo para o centro da Terra, em oposição ao corpo físico. É o macro processo de vida individualizado no ser humano. O ser humano tem em comum este corpo com as plantas e com os animais. É construtor e plasmador do corpo físico. Suas forças atuam como forças formativas e forças do crescimento. O corpo etérico impede
as substâncias e forças físicas de seguirem a dissolução do corpo físico. Eu sempre costumo dizer, não apodrecemos mesmo sendo de carne. A força etérica é ligada à luz dos planetas e estrelas. Não existe crescimento sem luz. Para perceber o corpo etérico, é necessário também observar o corpo físico em movimento no tempo. As forças etéricas atuam no tempo. E o tempo está igualmente relacionado ao sistema planetário, Cronos. Seria maravilhoso a gente poder mergulhar, né, nesse assunto, mas eu estou trazendo aqui algumas palavras e depois, quem tiver interesse, aprofunda, né? A vida só existe no tempo. Nascimento, morte. Sempre que as substâncias terrestres, substâncias físicas, entram na conformação etérica, elas assumem uma característica que se afastam da natureza física, penetrando num mundo onde o elemento espiritual vem ao seu encontro, transformando-as de acordo com a essência do mesmo. A memória tem sede no corpo etérico. Curiosidades. É correlacionado ao elemento água e ao órgão fígado, pelo seu grande poder de regeneração. Vista essa pequena teoria, a gente pode trazer uma imagem. Então, esse corpo etérico ou vital, ele está correlacionado ao elemento água. E a gente pode pensar em processos, né? Nas plantas, a seiva. E esse vencer a lei física do corpo físico, crescer para cima, vencendo a lei da gravidade, certo? Não apodrecer mesmo sendo de carne. Então, e esse crescimento e essa vida, ela está totalmente ligada ao macrocosmos. Então, esse corpo etérico, ele vem ao contrário do físico, que vem do centro da Terra, ele vem da periferia do universo para cá. Então, a gente pode pensar no macro processo de vida individualizado no ser humano. Somos um pouquinho mais que o mineral, a planta. Nós temos um corpo astral, ou um corpo das sensações. Aqui, aquela substância terrena que ficou lá atrás com o corpo físico, também flui para o corpo astral e se distancia ainda mais da sua essência física. Esse corpo astral determina a vida das relações, coloca o ser vivo em movimento, é o portador de dores e prazeres, apetites, cobiças, paixões. É o corpo de manifestação psíquica ou sensibilidade. O pensamento se manifesta na estrutura, no espaço interno formado pelo corpo astral. Este corpo astral, veículo da vida sentimental, o homem compartilha apenas com os animais. O ser humano traz em si todo o reino animal individualizado. Curiosidades. Correlacionado ao elemento ar, cujo principal componente é o nitrogênio, e o órgão que lida com os compostos nitrogenados do sangue no organismo humano são os rins. Então, elemento ar e rins. Por isso, o rim é chamado de órgão ar na medicina antroposófica. Então, pegando isso agora, esse corpo astral é aquele que coloca o ser vivo, no caso os animais e o homem, o ser humano, em movimento, por conta da sua cobiça, dos seus apetites e prazeres, dores e paixões, o ser vivo se movimenta. Então, eu gosto de trazer aquele exemplo
de que se o cachorro tem sede, ele vai buscar uma pocinha d'água, um rio, um lago, para tomar água. Ele vai sair de onde ele está e vai se movimentar, né? Nós temos a dança do acasalamento dos elefantes, nós temos os sons dos animais quando querem procriar. Então, aqui envolve todo esse movimento, uma manifestação através da sensibilidade, certo? E uma curiosidade também, quando a gente fala que o pensamento se manifesta na estrutura, no espaço interno formado pelo corpo astral, é que o corpo astral, para ele existir, para ele ancorar, ele precisa de um espaço interno. Então, se a gente pegar a planta, por exemplo, né, ela tem uma superfície, ela não tem um espaço interno como nós temos, como os animais têm aqui na região do abdômen e torácica. Então, essa é uma diferença muito importante. E, finalmente, nós, seres humanos, somos um pouquinho mais que os animais. Nós temos um corpo portador do eu. Nós trazemos mais essa bagagem. A substancialidade terrena, voltando lá no corpo físico, se afasta muito mais de sua natureza física ao se inserir na atuação e na essência do eu. Este corpo, o ser humano não compartilha com qualquer ser terrestre. Como uma imagem, é puro calor, atividade, ou seja, intenção e atenção. É esse corpo que determina o andar, falar e pensar exclusivamente humanos. O andar ereto, liberar as mãos, liberar a laringe e falar, né? O eu necessita do outro para se perceber. E só pode ser vivenciado em estado de vigília, ou seja, com o ser humano acordado. Núcleo de autoconsciência e liberdade em relação ao tempo. Capacidade de prever consequências e lidar com elas. A marca do eu no mundo são suas ações. A luz que entra no palco da consciência é o eu atuando. É a individualização da centelha divina no ser humano, da sabedoria cósmica. Curiosidades. Correlacionado ao elemento fogo e ao órgão coração, pois o calor no organismo humano está fundamentalmente ligado ao sangue, e o órgão que lida com a cinética do sangue é o coração. Por isso, para a medicina antroposófica, o coração é o nosso órgão fogo. E aqui finalizamos a exposição desses 4 corpos, desses 4 membros, ou dessas 4 constituições da entidade humana, do ser humano. Eu espero que tenha ficado pelo menos como uma imagem, né? O reino mineral, sofrendo apenas as leis físicas do planeta Terra. Aí a gente tem um plus junto com as plantas e os animais, que é todo o reino vegetal individualizado, todas as forças que vêm de fora atuando, corpo de processos, vence as leis físicas. Aí nós temos mais um plus que a gente compartilha com os animais, que é aquele corpo astral que coloca o ser vivo em movimento, portador da sensibilidade, dos instintos. E finalmente, esse corpo portador do eu, que é esse corpo, esse membro, essa constituição ligada ao elemento fogo, que traz uma possibilidade de viver para além, uma liberdade temporal. A gente não vive o presente, a gente pode prever o futuro,
diferente dos demais seres vivos, e somos capazes também de fazer uso dessa luz que entra no palco da consciência, ou seja, do meu eu atuar no mundo, deixando as suas marcas, certo? E aqui tem um verso maravilhoso do Christian Morgenstern, que diz assim: a ti agradeço, pedra silenciosa, e me inclino em reverência. A ti devo meu existir de planta. A vós agradeço o chão florido e me inclino em reverência. Vós me alçaste a ser o animal. A vós agradeço, pedra, planta e animal. E me inclino até vocês. Me ajudaram os três a ser quem eu sou. Nós te agradecemos, criança humana, e nos inclinamos diante de ti, pois, por existir é que existimos. Emana a gratidão do uno e novamente do múltiplo divino. Na gratidão, entrelaçam-se todos os seres. Então, esse lindo poema, verso de Lava Pés, chamado Lava Pés, ele traz, né, todo esse caminho, desde a pedra até o ser humano, e essa visão de que nós somos o macro no micro. Quer conhecer a ti, conheça o universo. Quer conhecer o universo, conheça-te a ti mesmo. Aí, é interessante que a gente tenha também a consciência, o conhecimento de que esses 4 corpos, esses 4 membros, não se desenvolvem e nem se aperfeiçoam ao mesmo tempo. A evolução apresenta-se de maneira diversificada nas várias fases do desenvolvimento humano. O conhecimento dessas leis evolutivas constitui o fundamento apropriado para a educação e o ensino. Só podemos entender o ser humano ao reconhecermos que a substância terrestre, corpo físico, se transforma ao penetrar nos âmbitos da atividade dos demais corpos, ou seja, dos membros superiores da natureza humana. O ser humano é o que é graças ao corpo físico, ao corpo etérico, ao corpo astral e ao eu. Antes do nascimento físico, o ser humano em formação está envolto por um corpo físico estranho, não tendo contato direto com o mundo físico exterior. O que o circunda é o corpo físico da mãe, e somente este atua sobre ele. O nascimento físico consiste na liberação do ser humano pelo envoltório da mãe e no fato do mundo exterior poder atuar sobre ele. Abrem-se os sentidos para o mundo exterior. O que aconteceu o que aconteceu então foi apenas o nascimento do corpo físico e não ainda dos demais corpos. Então, após 9 meses de gestação, quando a criança sai desse envoltório e ganha a gravidade, né? Nós estamos dizendo aqui que apenas ocorreu o nascimento do corpo físico. Assim como até o momento do nascimento, o ser humano possui um envoltório materno, até a época da segunda dentição, isto é, até a idade dos 7 anos aproximadamente, ele está enlaçado por um envoltório etérico
e um astral. Apenas na época da troca dos dentes que o envoltório etérico libera o corpo etérico, subsistindo ainda um envoltório astral até a entrada da puberdade, perto dos 14 anos. Então, uma imagem para a gente, vou finalizar aqui, né? Aos 21 anos, o ser humano poderá atuar no mundo através do seu eu, com consciência, de forma transformadora e em constante evolução. Então, aqui a gente pode imaginar assim, são 9 meses para gestar o corpo físico, 7 anos para gestar o corpo etérico, 14 anos para gestar o corpo astral e 21 anos para o eu se desenvolver, certo? E a gente tem que ter essa ideia como uma possibilidade real para que a gente possa compreender todas as ferramentas da pedagogia Waldorf, porque é nessa perspectiva, tá? Nessa proteção que o educador e o adulto atuam diante da criança pequena. Então vamos lá. Nos primeiros 3 anos de vida, o corpo etérico da criança é responsável pela configuração da cabeça. Terminado seu trabalho, se emancipa da cabeça e desce para a região do tórax, trabalhando incessantemente até por volta dos 5 anos de vida. Emancipando-se da região do tórax, as forças do corpo etérico iniciam seu trabalho nos membros e na região metabólica, até chegar nas partes mais duras, como os ossos, acontecendo a troca dos dentes. Justamente por meio das forças emancipadas da região do tórax, a criança torna-se receptível a reprimendas da autoridade em que se acredita. Antes disso, ou seja, antes dos 5 anos aproximadamente, a criança não possui um sentido para o dever, apenas um sentido para imitação e fantasia. Aos poucos, a criança conquista o uso sutil da imaginação, da memória, do respeito pela autoridade do adulto. Assim, não são as capacidades de raciocínio, de agregar elementos ou de construir a partir dos átomos que precisam ser incentivadas, mas a imaginação infantil que vive no interior da criança. Devemos evitar, tanto quanto possível, moldar a imaginação infantil em contornos rígidos e acabados. Aquilo que pode ser posteriormente alcançado em decorrência da disponibilidade das forças etéricas e astrais não deve ser imposto numa fase anterior do desenvolvimento. Até os 7 anos de vida, as forças etéricas na criança estão vinculadas aos processos de formação e crescimento, ou seja, alicerce. Então, também aqui, quem já participou das nossas reuniões individuais, a gente fala, né, aquela luzinha vermelha que vai na cabeça, depois encontra a coluninha e vem aqui para a região rítmica circulatória e finalmente, depois dos 5 anos, para a metabólica motora. Essas são as forças etéricas que estão agindo no corpo. E essas forças etéricas, elas têm que ser protegidas, certo? Vamos lá. Eu estou vendo que tem alguns errinhos não de português, mas falta de espaçamento, depois a gente corrige para disponibilizar. Troca dos dentes. Aqui é importante dizer também, tem alguém que está com o áudio aberto.
Aqui é importante dizer também que a troca dos dentes, gente, não é o momento que o dentinho fica mole e cai. Troca dos dentes é a hora que os molares começam a descer. E esses dentes que já foram expulsos da boca começam a serem preenchidos, tá bom? Até a troca dos dentes, certos impulsos dirigidos ao corpo etérico não podem atingi-lo, assim como a luz e o ar do mundo físico não podem chegar ao corpo físico enquanto ele ainda repousa no ventre da mãe. Olha que analogia importante. Antes da segunda dentição, as forças do crescimento vão desenvolvendo suas forças próprias dentro do envoltório etérico. O que acontece nesta primeira fase da vida é um desenvolvimento, um trabalho de se completar aquilo que foi iniciado na concepção. A criança precisa aprender a viver em seu corpo e ainda fecha seus portões diante do mundo. Assim, não deve ser acessível às vontades do mundo. As forças do pensar comum são as forças formativas e de crescimento refinadas. Ou seja, a mesma força que crescemos é a força que pensamos. Forças formativas e de crescimento são as forças etéricas. A segunda dentição, portanto, constitui um momento profundamente marcante de toda a vida humana. Não existe uma terceira dentição. A troca dos dentes nessa época é um sinal de que parte das forças etéricas se emancipa da atuação sobre a formação e crescimento e transforma-se em forças do pensar, ou seja, forças que trazem do mundo vago dos pensamentos para a consciência geral. Essa força do pensar é apenas uma parte da força que vive no etérico. A outra parte permanece fiel à tarefa que detinha no começo da vida. Aí aqui uma curiosidade, né? O aspecto etérico espiritual que tece e vive no organismo, posteriormente só poderá manifestar-se na vida como força do pensar, já que o ser humano continua evoluindo, ainda que sua configuração e crescimento já estejam terminados. Então, aqui é muito importante a gente pensar que a mesma força que nós crescemos é a força que nós pensamos. Se a gente desviar essa força na primeira infância, vai faltar, certo? Se a gente desviar para o pensar, vai faltar para o desenvolvimento. A criança não tem condições para se protegerem. Confiam totalmente no adulto que escolheram para serem cuidadas. Vamos lá. O que fortalece o corpo físico da criança? Alimentação saudável, ingestão de água, exposição ao sol, contato com a natureza, movimento e um sono regenerador. Daria aqui para a gente falar sobre cada um deles, mas nós vamos trazer esses temas em outros encontros, tá bom? O que enfraquece o corpo físico da criança? Alimentos industrializados, açúcares, falta de tato, aqui a gente fala sim em toque, colo, falta de movimento e de um sono regenerador. Esses últimos
muitas vezes causados pelo uso de telas de TV ou telefone celular. Fortalece o corpo etérico da criança. Ritmo, rotina em casa e na escola. Repetição de histórias, alentando as forças da imaginação, imitação, fantasia. Aqui, gente, se a gente pensar em corpo etérico, lembra lá, ligado à luz dos planetas? Vamos pensar no Sol. Sol é ritmo, Sol é rotina, repetição, tudo que é ligado ao Cronos, a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Quanto mais a gente olhar a natureza, menos chance de errar. O brincar livre, um diálogo amoroso, estímulos cerebrais saudáveis, como ouvir canção cantada, tridimensional, contato visual, afeto, necessidades básicas atendidas, participação nas tarefas domésticas, permeados de fantasia, e igualmente fortalecem o corpo etérico. O que enfraquece o corpo etérico? A ausência de exemplos e gestos dignos de serem imitados. A criança aprende por imitação, né? Nós vamos falar muito disso depois. Enfraquece o corpo etérico aqueles brinquedos elaborados, filmes, desenhos que arrefecem a fantasia e a imaginação. Estímulos neurológicos e cognitivos que desvia a força. A maior inimiga da criança é, sem dúvida, a tecnologia. Ela enfraquece a vontade e o corpo etérico em desenvolvimento. Eu trouxe aqui para vocês, para refletir, o que fala a Sociedade Brasileira de Pediatria. Os primeiros 1000 dias são importantes para o desenvolvimento cerebral e mental de qualquer criança, assim como os primeiros anos de vida, a idade escolar e durante toda a fase da adolescência. São diferentes estruturas e regiões cerebrais que amadurecem, e não só a nutrição oral, mas todos os circuitos sensoriais, como toque, de prazer, apego, os estímulos do tato, visuais, sons, olfato, modelam a arquitetura e a função dos ciclos neurobiológicos para a produção dos neurotransmissores e conexões sinápticas. Da mesma forma, o olhar e a presença da mãe, pai, família é vital e instintivo como fonte natural de estímulos e cuidados do apego que não podem ser substituídos por tecnologias. O estabelecimento de rotinas do dia, vigília e da noite, sono, também é fundamental para a produção dos hormônios necessários ao crescimento harmonioso corporal e mental. Transtornos do sono são cada vez mais frequentes e associados aos transtornos mentais precoces em adolescentes, além dos traumas da violência e outras doenças. O brilho das telas devido à faixa de onda de luz azul presente na maioria das telas contribui para o bloqueio da melatonina e para a prevalência cada vez maior das dificuldades de dormir e de manter uma boa qualidade de sono à noite na fase de sono profundo, com aumento de pesadelos e terrores noturnos. Nada substitui o contato, o apego e o afeto humano, o olhar, o sorriso, a expressão facial e a voz da mãe, pai, família, cuidadores, com a supervisão constante para segurança e limites, nos cuidados imediatos durante a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria, associação profissional que agrega 25 mil médicos pediatras cuidando do futuro do Brasil, reitera as recomendações descritas no Manual de Orientação de 2016 e a atualiza. Viver com mais saúde é do lado de cá,
junto com as crianças e adolescentes, não é do lado de lá das telas com robôs e algoritmos. Evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas sem necessidade, nem passivamente. Crianças com idade de entre 2 e 5, limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão de pais cuidadores e responsáveis. As crianças com idade entre 6 e 10 anos, limitar ao máximo de 1 a 2 horas, sempre com supervisão de pais responsáveis. Fevereiro de 2020. Todo esse texto, da primeira linha até o final, foi retirado do manual da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é enorme e vale a pena ler, tá bom? Eu só trouxe para que a gente, porque esse prólogo aqui em cima, antes da recomendação aqui, ele fala exatamente o que a antroposofia traz, né? O que a gente acabou de ver. E agora, eu convido vocês a ouvir uma história e depois a gente dá uma pausa de 15 minutos e retornamos para os trabalhos em grupo. Professora Laura, passo a palavra para você, querida. Oi, bom dia. Bom, então eu vou contar para vocês uma história, né, desse livro que está aí na tela, esse aqui, do autor Antônio Prata, que eu já li também uma crônica na semana passada. E essa é uma outra crônica, chamada Banhos. Se por acaso não estiver dando para me ouvir, se estiver cortando, me avisem pelo chat, se quiserem que eu vá mais devagar, só ir me avisando que eu consigo dar uma olhada, tá bom? Passei boa parte das férias da infância em Lins, cidade do interior, onde moravam os meus avós paternos. Como Lins fica a 430 quilômetros de São Paulo, não seria incorreto eu dizer que passei boa parte das férias da infância dentro do carro, indo ou voltando de Lins. Da cidade, eu guardo poucas lembranças. O piche do asfalto, derretido pelo sol, a terra vermelha, o cheiro das centopeias embaixo das pedras, o jardim e o cheiro da naftalina nas roupas de cama de minha avó. Já das estradas, das infinitas horas que separavam a nossa casa da dos nossos avós, recordo de muita coisa. O começo da viagem era sempre animado. Eu e minha irmã, que não víamos nosso pai durante a semana, falávamos sem parar sobre os acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Eu tô com 2 dentes moles, pai. A tia Carla tá grávida. O Cauã é muito burro. Ele desenhou um homem com um bigode em cima do nariz. Quando sossegávamos um pouco, meu pai contava uma ou outra novidade. Dizia que tinha falado com a nossa avó e ela havia feito a gelatina de canela. E que esse ano o presépio estava ainda mais caprichado, com uns boizinhos e vacas que o meu avô tinha mandado fazer em Bauru. E a gente ficava ali, vendo o mato passar borrado pela janela e imaginando o que faria primeiro quando chegasse. Se corria para o presépio ou atacava as gelatinas. 430 quilômetros, contudo, são 430 quilômetros. De modo que mais cedo ou mais tarde, aquele nosso velho amigo, o tédio, se abotelava no banco de trás. Com as vozes arrastadas, perguntávamos: pai, falta muito?
Sabíamos as respostas, mas não nos importávamos. Queríamos justamente ouvi-lo dizer quanto faltava, pois o meu pai tinha inventado uma unidade de medida muito mais interessante do que quilômetros, horas ou minutos para quantificar a duração de uma viagem. Ele dizia: acho que faltam uns 16 banhos. Fazíamos uma cara séria, como convém a viajantes escolados, e perguntávamos: de chuveiro ou banheira? Banheira, dizia ele. E caprichado, de lavar atrás da orelha e entre os dedos do pé. Então, começávamos a simular os banhos, ao mesmo tempo que os narrávamos, desde o momento de tirar a roupa até pentear os cabelos. Pelo retrovisor, ele fiscalizava cada passo. Tô entrando, dizia minha irmã. Na banheira vazia, dizia meu pai, tem que encher. A manivela do vidro direito era a água quente, a do vidro esquerdo, a fria. Enquanto o vento entrava no carro, testávamos a temperatura da água, mexendo os pés no vão entre os bancos. Esfrega mais essa cabeça, filha. Quero ver fazer espuma. Fecha o olho, filho. Não vai deixar entrar sabão. O banho só era considerado terminado quando estivéssemos limpos, vestidos e penteados. Alongar o processo era fácil. Sempre faltava esfregar as costas, passar creme rinse, limpar embaixo das unhas, ou, peraí, não vai fechar o zíper dessa calça? Para nos manter ocupados por mais alguns quilômetros. O problema era quando ele errava a conta. Já estávamos na entrada da cidade e ainda tínhamos que tomar 3 ou 4 chuveiradas. Nessas ocasiões, fazíamos o chamado lava-jato, método expresso de asepsia em que era permitido lavar o corpo com a espuma do shampoo e recomeçar o processo sem ter que se vestir de novo. Uma ou outra vez, ele chegou a estacionar o carro na esquina da casa da minha avó, depois de 6 horas de viagem, para que terminássemos de secar os cabelos com as nossas toalhas imaginárias. Então, chegávamos, corríamos casa dentro, comíamos as gelatinas e víamos as melhorias do presépio. Mais tarde, antes de dormir, tomávamos banho de verdade, com água e sabonete. Um banho chato, que parecia alongar-se por muito mais quilômetros que os do banco de trás do carro do nosso pai. Muito bom, Laura, muito obrigada. Então agora a gente dá uma pausa de 15 minutos, 10h20, então retornamos e deixa reverberar um pouquinho essa história dentro de cada um de nós. Um bom café. Daniel vai falar umas palavrinhas antes. Espera aí. Oi. Tá ouvindo? Bom, é o seguinte, estou aqui só para fazer um lembrete, me deu um probleminha aqui agora. Então agora a gente faz uma pausa rápida. Na volta vocês já vão estar nos grupos, tá? Em cada grupo nós vamos ter aí alguém da equipe da escola que vai ter a tarefa de mediar isso, de mediar essa participação, cuidar do tempo.
E cuidar para que nós, sobretudo, consigamos que todos falem. Então, vai ser um exercício muito bacana de autocontrole, né, com uma facilitação. E aí nós vamos ter até as 10h45 para falar, para conversar no grupo. Faltando 2 minutos, vocês vão receber um lembrete na tela do grupo que a sala vai ser automaticamente encerrada. Tá? Então, nós conseguimos aqui um avanço em relação à última reunião, que nós tivemos um encerramento abrupto. Tá? São só essas questões que eu quero trazer. Se tiver alguma dúvida nesses 15 minutos de pausa, pode usar o chat, eu acho bacana. E aí, faltando 5 minutinhos para esses 15 minutos, vocês já vão direto para os grupos, tá bom? Então é isso.